Olá, eu sou a Tabata Lima e esse é mais um vídeo oferecido pela Secretaria de Cultura de Franco da Rocha no programa Oficinas Culturais 2020. E no nosso bate-papo teatral de hoje, nós vamos falar sobre contação de histórias. Isso mesmo, confere comigo. Muito bem, meus amores, minhas amoras, bem-vindos todos nesse vídeo. E hoje nós vamos falar um pouquinho assim sobre a arte de contar histórias. Quem é que não gosta de contar histórias? Todo mundo acaba contando uma história ou outra, né? Ou a gente conta uma história que aconteceu com a gente, ou a gente conta a história que aconteceu com outra pessoa, a gente conta história sobre algo que a gente ouviu falar, mas a gente está sempre contando histórias. A contação de histórias, ela está presente na vida da humanidade desde sempre, desde os primórdios, onde as pessoas se comunicavam uma com as outras e acabavam contando histórias. Tem coisa mais gostosa do que sentar assim, todo mundo em volta de uma fogueira e ficar contando histórias, ou numa roda de amigos, ou enfim, encontrar com o outro para contar histórias. Isso é muito legal. E no teatro, a contação de histórias, ela, além de ser uma ferramenta do próprio fazer teatral, ela acaba ajudando em diversas coisas. Por isso, durante a aula, nós passamos vários exercícios que trabalham com a contação de histórias, porque ela trabalha a nossa imaginação, a nossa criatividade, o foco, a atenção, a fala, a escuta, a expressão, a interpretação, porque o ato de contar história no teatro não é simplesmente chegar e falar. Você precisa dar vida para aquela história, você precisa fazer a pessoa que está ouvindo querer ouvir mais a história. Ela precisa estar com vontade de que você chegue ao final da história, não porque ela quer que acabe logo, porque tá chata, ai, não aguento mais. Apenas porque ela está curiosa, instigada, porque a história está deixando ela instigada para saber o que vai acontecer. E é assim que funciona nos palcos também. Por isso que a contação de histórias, além de ela ser uma ferramenta por si só, que ela mesma se sustenta, não precisaria necessariamente do teatro, mas é uma ferramenta que a gente trabalha muito no teatro. Eu particularmente gosto muito desse exercício de contar histórias. Por isso, hoje, eu vou parar de contar histórias aqui para vocês e vou passar logo uma brincadeira, um jogo teatral que eu batizei como o baú mágico das histórias. Será que você está disposto e disposta e dispostos a entrar nessa comigo? Vamos conferir? Então bora lá! Para este jogo você vai precisar de um cesto ou uma caixa de papelão ou uma sacola e vários objetos. Todos os objetos que sua imaginação permitir. É só colocar tudo dentro e bora jogar! O jogo você conta a história, você vai imaginar e criar uma história na sua cabeça, que você vai começar inventando essa história, uma história qualquer, pode ser do jeito que você quiser. Esse momento é o momento de colocar a cabeça aí para trabalhar, para dar uma pirada mesmo, para usar a criatividade. E em um determinado momento da história, que essa pessoa achar viável, ela vai pegar um objeto do baú mágico, ou no caso, se você estiver jogando sozinho, você mesmo vai pegar o objeto. Quer ver? Imaginamos que eu esteja contando uma história, eu vou pegar aqui, eu tô contando a história lá, e era uma vez, e a fulana fazia isso, e fazia aquilo, e aí eu pego um objeto qualquer, sem ver. No caso aqui eu peguei um creme hidratante, eu tenho que incluir este creme hidratante dentro da minha história, de uma forma que faça sentido, que faça lógica, que tenha lógica. Se você estiver jogando com uma outra pessoa, essa pessoa em um determinado momento ela vai pegar objetos e vai te mostrar. E você não pode parar para pensar, você tem que olhar o objeto, continuar contando a história, como se nada tivesse acontecendo. E aí, em um determinado momento, que não pode demorar muito depois que ela te mostrou o objeto, você vai incluir esse objeto na mesma história, na mesma linha de raciocínio. Não pode pegar e falar uma coisa aleatória, do nada do que você estava falando. Você tem que manter a mesma linha de raciocínio, mas incluindo esse objeto. E isso vai acontecendo com uma frequência, até acabar todos os objetos do seu baú mágico, você ter colocado todos na história. É um desafio, pode ser bem difícil, porém é bem divertido. E esse exercício, esse jogo teatral, ele vai trabalhar várias coisas, vai trabalhar a sua agilidade, o seu raciocínio lógico,
a sua criatividade de sempre estar inovando, sempre criar coisas novas, porque você está num caminho e de repente esse caminho muda, você precisa readaptar a sua história que você já tinha na cabeça. Então é isso, e trabalha uma coisa muito importante no teatro, que a gente utiliza demais, que é o improviso, a arte de improvisar com os acontecimentos na hora. Nem sei, sim, claro, o teatro geralmente ele é ensaiado, geralmente não, ele é ensaiado diversas vezes até você levar uma peça no palco. Mas se acontece alguma coisa que ali fora do combinado, você precisa saber improvisar, porque você vai estar diante das pessoas, né? Você está ao vivo, não é que nem na televisão, no cinema, que você consegue gravar, repetir, voltar, cortar, editar. Não tem como. Nesse caso, o teatro é ali, ao vivo, tete a tete, cara a cara, com a plateia. Então, se acontece alguma coisa que não estava programado, você precisa se virar nos 30 e improvisar. E este exercício de contação de histórias partindo aí de objetos que você não sabe quais são, que eles vão surgindo no meio da sua história, ele ajuda muito no ato de improvisar. Certo? Aí no final do vídeo vai ter um pedacinho aí de um exemplo, só um pedacinho para dar um gostinho aí da brincadeira. Eu espero que vocês gostem, que vocês consigam fazer aí na casa de vocês, chamam os familiares para fazer, façam com os filhos, com as filhas, com as crianças nessa quarentena aí que estão dentro de casa. Coloquem as crianças para criar histórias, para imaginar, para pôr o cérebro para trabalhar mesmo, porque isso não funciona apenas para o teatro, funciona em todas as áreas da nossa vida, certo? Além de ser extremamente divertido. Bom, esse foi o nosso bate-papo teatral de hoje. Eu espero muito que vocês consigam fazer essa contação de histórias e que vocês criem histórias incríveis e bem divertidas. E quando a gente puder voltar, quando pudermos ter aulas presenciais, que a gente possa fazer isso em roda, com um monte de gente, daquele jeito bem legal, que vocês sabem que eu adoro. Muito bom, muito obrigada por hoje, um ótimo fim de semana para vocês. Fiquem em casa, se cuidem e teatralizem em casa. Bora fazer arte? Vamos lá, então. Um beijo, boa semana. Era uma vez um homem, mas era um homem, não era um homem qualquer, era um homem muito alto. Ele era tão alto, que ele quase não cabia dentro de casa nenhuma. Toda vez que ele ia em alguma casa, ele batia a cabeça no teto, não entrava, e era o maior problemão, o maior constrangimento, até que esse homem decidiu ir morar na floresta. Ele simplesmente falou, quer saber, eu vou embora daqui. E ele foi morar na floresta, resolveu morar ao ar livre, que era onde ele cabia. E quando ele chegou na floresta, a primeira vez que ele decidiu, ele estava estranhando, ele estava com medo, ele não sabia direito se era isso que ele queria. E ele chegou na floresta e ele foi andando pela floresta até que ele andando na floresta e ele resolveu, falou, não, é aqui mesmo que eu vou morar, porque eu tô cansada dessa vida, eu não caibo em lugar nenhum, todo mundo fala mal de mim, eu tô muito triste, eu vou ficar aqui na floresta mesmo. E ele resolveu ficar nessa floresta. Mas na floresta, ele olhou na frente, tinha uma casa, era uma casa estranha. Aí ele chegou nessa casa pra ver, não era uma casa, era um escritório no meio da floresta. Aí ele ficou, como assim tem um escritório no meio da floresta? Aí ele entrou, ele chegou mais perto e ele viu que não era um escritório, que era uma fábrica de grampeadores, no meio da floresta. E ele ficou muito assustado com aquilo, porque como é possível ter uma fábrica no meio da floresta? E quando ele foi chegando perto dessa fábrica, tinha uns guardas muito grandes e já queriam questionar com ele o que ele estava fazendo lá, e foram brigar com ele que ele não podia estar lá perto, porque, enfim, sei lá, era o segredo, aquela fábrica e tudo mais. E o homem foi saindo e falou, não, tudo bem, eu vou embora, fique tranquilo, eu não quero brigar com ninguém. E os guardas expulsaram o homem da floresta.